Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Este é o primeiro vídeo do mês de setembro e, como vocês sabem, aqui no nosso canal, mês novo, tema novo. Este mês nós vamos novamente fazer uma pergunta: será que existe vida fora da Terra? Se você tem gostado dos temas que nós abordamos aqui no canal, você pode se inscrever, ativar o sininho e vai começar a receber notificações toda vez que postarmos vídeos novos. E se você gostar desse vídeo, ao final, você pode também clicar no gostei embaixo. E aí você ajuda que este conteúdo chegue a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Que este possa ser um momento de paz e reflexão, gerando pensamentos positivos numa vibração de harmonia e esperança. Bom, como vocês podem ver, estou fazendo uma coisa diferente aqui no canal. Em vez de gravar no interior, eu estou gravando aqui, fazendo uma gravação externa, né, para fazer uma coisa diferente. Vai ter ruído, tá? Então assim, vai passar carro, vai ter latido de cachorro, enfim, mas eu estou com o microfone aqui, então eu espero que esses ruídos não atrapalhem tanto a nossa conversa. Tá? Vamos lá, vocês viram então o tema deste mês: será que existe vida fora da Terra? É um tema polêmico, é um tema que gera bastante discussão. Eu tenho que primeiro deixar aqui uma premissa que vai valer para todos os vídeos, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, não precisam concordar comigo. Tem discussão a respeito disso. Eu sempre vou deixar as referências na descrição do vídeo. Eu sempre menciono livros, menciono vídeos, pessoas, nomes, enfim. Então sempre as referências vão estar na descrição do vídeo. Quem quiser, tiver curiosidade, pode ir lá e buscar essas informações, tá? Enfim, então vamos começar. Pode ser que não tenha gente que não tenha ainda pensado sobre o assunto, lido nada sobre o assunto, mas a gente vai então, por causa disso, começar bem devagarzinho e construindo o raciocínio e colocando tijolo por tijolo ao longo do mês para a gente tentar responder essa pergunta. Na verdade, eu vou começar então o tema do mês, e essa é a ideia, eu acho que ao longo do mês, é colocar perguntas, fazer provocações, trazer a curiosidade de vocês para esse tema, e aí a gente começar a tentar construir alguma coisa e bater um papo a respeito disso, mas principalmente instigando, tá? Não estou aqui como pregador da verdade, não sou eu o dono da verdade, enfim, eu quero realmente instigar vocês a pensar sobre o assunto. Então, se você já leu alguma coisa sobre ufologia, ou já pensou, já estudou alguma coisa sobre o assunto, você já deve ter cruzado com o nome de Erich von Däniken. Lá atrás, lembra, ele tem no final da década de 60, ele escreveu aquele livro Eram os Deuses Astronautas? Então, eu na minha adolescência eu li esse livro, conheço muita gente que leu esse livro. Então, como tem gente que pode ser que não tenha lido esse livro e não tenha ali aquelas referências para a gente começar a conversa, eu vou dar uma de Erich von Däniken aqui e vou começar a bombardear vocês com algumas informações, com alguns casos, enfim, para a gente começar a nossa discussão. A primeira coisa que a gente tem que falar, assim, antes de eu entrar em qualquer coisa, é o seguinte: nós temos que fazer uma divisão. Existem dois ramos, vamos assim dizer, dois ramos da ufologia. A ufologia que é chamada ufologia casuística, que é uma ufologia que cuida mais dos casos, dos avistamentos, e é aquele pessoal que sai para tentar ver o que aconteceu, enfim, fica narrando o que aconteceu, se tinha alienígenas do passado, etc, enfim. Esse pessoal é muito importante porque eles correm atrás dos fatos, eles tentam comprovar, tentam descobrir se foi uma fraude, às vezes um vídeo, né? Descobrir se um vídeo é uma fraude, se uma foto é uma fraude, enfim. Mas fica faltando uma coisa aí, porque o que eles fazem com a informação que eles recolhem? O
que eles fazem com isso? Qual é o impacto moral? Qual é o impacto sobre a nossa vida? Não se discute isso. O que eles discutem é meramente, viu, não viu, era uma nave, não era uma nave, mas e daí? Qual o próximo passo? O outro ramo da ufologia, vamos dizer assim, é o que é chamado de ufologia mística. Eu não gosto muito desse termo ufologia mística, eu prefiro usar ufologia moral, vamos dizer assim, que é uma ufologia que ela vai estudar os eventos, vai estudar os avistamentos, mas vai também dar o próximo passo, que é fazer uma conexão com o impacto moral que essa ufologia vai ter sobre a humanidade, sobre cada um de nós. Então, eu vou começar então falando de alguns textos antigos e mostrando para vocês algumas figuras, e a gente vai começar a pensar a respeito disso. Vamos lá. O primeiro texto que eu vou ler aqui é um trecho, na verdade 2 trechos, do livro de Enoque. O livro de Enoque é aquilo que nós chamamos de livro apócrifo. É um livro que foi escrito, há muito tempo atrás, e ele não foi considerado como um livro que deveria ser parte da Bíblia, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Enoque teria sido um parente de Noé, ou seja, estamos aqui falando de eventos que, se verdadeiros, teriam ocorrido alguns milênios antes de Cristo. Então vamos dar uma olhadinha nesses 2 trechos, são 2 trechinhos que eu separei para nós conversarmos aqui. O primeiro trecho está no capítulo 14, nos versículos 11 a 13. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilhos de relâmpago impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. No capítulo 39, no versículo 4, ele ainda fala mais uma coisa interessante. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Então, esse trecho, esses 2 trechos, eles falam de névoas, nuvens, relâmpagos, brilhos. Vamos imaginar se você estivesse 2.000 anos, 2.500 anos antes de Cristo aqui na Terra e algum veículo que emitisse muita fumaça e que tivesse um farol muito forte aparecesse para você. Como é que você descreveria esse veículo se você tivesse que descrevê-lo? Você iria dizer, veio um veículo com um farol de luz elétrica ou emitindo uma fumaça? Ou você olharia para aquela fumaça e você descreveria aquela fumaça como uma nuvem e aqueles faróis como brilhos de relâmpagos? A pessoa, ela vê uma coisa e ela interpreta de acordo com as referências dela, com aquilo que ela tem, não é? Vamos ver mais um texto, dessa vez é um texto do livro de Ezequiel. Este não é apócrifo, esse está incluído na Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel. Vamos ver. Ezequiel era um profeta judeu, que viveu na época em que os judeus ficaram exilados na Babilônia. Ou seja, isso assim, em torno lá entre 609 e 538 a.C. Vamos ler esses 2 trechos que eu separei do livro de Ezequiel. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então vi, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor dela, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo.
e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homens, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra junto aos seres viventes, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a feitura delas era como cor de turquesa, e as 4 rodas tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua feitura era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que metiam medo. E estas 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. Então, vejam que descrição interessante, né? Essas rodas tinham olhos ao redor. Ou seja, se lá pelo ano 600 a.C. você visse descer uma nave espacial, um formato meio discoide, que emitisse luzes, né, ou que tivesse faróis ao seu redor, como é que você descreveria? Você falaria faróis ou talvez dissesse, olha, era uma roda que tinha outras rodas dentro e tinha olhos ao redor, não é? E se aquela nave ou qualquer veículo que fosse viesse pelo céu emitindo fumaça ao seu redor, essa fumaça seria uma nuvem, não é? Vinda do céu. E se você encontrasse uma pessoa com, vamos dizer, um capacete de astronauta, né, com aquele vidro na frente, e que faz um reflexo e faz você parecer que o rosto está refletido nos 2 lados, talvez você olhando sem saber o que era aquilo, talvez pensasse que era uma pessoa com 4 rostos. Enfim, não sabemos exatamente, não é? Que as instituições oficiais dizem é que isso é tudo uma grande alegoria, uma metáfora. O interessante é que, quando é do interesse dessas instituições, os textos bíblicos são lidos literalmente. E quando não é do interesse dessas instituições, tudo isso passa a ser uma metáfora. Então, vamos prosseguir então, porque agora eu vou colocar para vocês uma série de figuras, uma série de imagens, e nós vamos ver agora umas coisas bem interessantes. Nesse slide, nós temos então aí 3 imagens. À esquerda, nós temos pinturas rupestres que foram encontradas nas cavernas de Tassili, no sul da Argélia, na África. Vejam como se parece, naturalmente, com um astronauta. Não precisa muita imaginação para ver isso, né? Ao meio nós temos pinturas rupestres encontradas no Vale Camonica, na Itália, ali perto dos Alpes Centrais. Notem que nas cabeças das 2 figuras nós temos algo como se fosse um capacete e dele saem como se fossem pequenos raios. E por fim, à direita, nós temos um antigo selo sumério. Os sumérios foram um povo que viveu nas proximidades do Golfo Pérsico, entre os rios Tigre e Eufrates, ali em torno de 2500 a.C. Neste novo slide, nós temos agora, então, uma imagem muito interessante. Uma imagem talhada que foi encontrada em 1949 em um templo na antiga cidade maia de Palenque, no sul do México. Essa talha é datada de cerca de 650 d.C. e apresenta um homem chamado Pacal, que foi o governante da cidade maia de Bacal. Examinem bem essa imagem e vejam o que parece que esse Pacal está fazendo. Será que não parece que ele está pilotando uma aeronave? Vamos ver agora mais de perto. Vários sites na internet dizem que em 1969 a NASA teria encontrado 16 pontos coincidentes entre esse desenho talhado e um módulo de comando de uma cápsula espacial contemporânea. Eu não encontrei uma fonte oficial da NASA que confirme essa informação, tá? De que a NASA teria feito essa comparação. Eu não encontrei isso. Se alguém encontrar, pode postar aqui nos comentários e, enfim, vai contribuir para a nossa discussão. Mas de qualquer forma, não é preciso ser um especialista da NASA para perceber algumas semelhanças entre o que nós estamos vendo nesse desenho e o que seria uma cápsula espacial dos dias de hoje.
Olhem onde está circulado de vermelho. Takao parece estar levando no nariz uma espécie de aparato para poder respirar, substituindo o capacete de astronauta. Olhem as mãos dele. As mãos da figura parecem estar manejando botões, alavancas. Parece realmente estar ali pilotando alguma coisa. No círculo verde, nós podemos ver que os pés parecem que estão descansando sobre o que poderia ser talvez um par de pedais. O cabelo está para cima, né? O cabelo dele parece que está num ambiente sem gravidade, porque ele parece estar flutuando, né? E na parte traseira, olhem ali onde está circulado de preto. Pode-se distinguir algo como se fossem chamas ou restos de combustíveis saindo da nave. Por fim, agora, nesse outro slide, nós estamos vendo aí um afresco do século XIV. Esse afresco está no mosteiro de Vysoké Dekani, na província de Kosovo, ali nos Balcãs. O autor do afresco é desconhecido, mas sabe-se que o trabalho foi concluído no ano de 1350. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, ela tem, né, o quadro todo e aparece embaixo também dois detalhes, né, que estão ali no alto da imagem, à esquerda e à direita. Então, se vocês olharem para a imagem, para a parte de cima, vocês vão ver o quadro inteiro, o afresco inteiro. Embaixo, o que acontece? Nós pegamos aquilo que está no canto superior esquerdo e no canto superior direito, e isso está reproduzido maior embaixo. O que nós vemos não tem outra forma de interpretar ou ver. O que nós estamos vendo são de um lado e de outro duas naves, ou dois veículos que voam, porque no quadro inteiro vocês vão ver que eles estão no alto, eles estão no céu. E dentro de cada uma delas tem um homem pilotando. Então, olhando para todos esses detalhes, o que é que parece? Não fica parecendo que em vários pontos da Terra, em diversas épocas, homens, pessoas diferentes que não tinham nenhum contato entre si, testemunharam coisas muito semelhantes. É preciso dizer, e foi por isso que eu selecionei essas imagens, que nós estamos falando de uma época que não tinha internet, uma época que os meios, não tinha meios de comunicação, mesmo os meios de locomoção era muito difícil, as pessoas não tinham essa mobilidade que a gente tem hoje. Então, como é que você tem, em épocas diferentes, né? Você tem na Suméria, você tem na Argélia, você tem no norte da Itália, você tem no México, em diversas épocas, registros que parecem coisas que nós temos hoje, que nós conhecemos hoje. E que naquela época essas pessoas, né, de onde iam tirar isso? Se não de alguma experiência que tivessem tido. É isso que nós podemos considerar como um indício de que extraterrestres teriam visitado o nosso planeta em épocas remotas, né? E daí nós poderíamos pensar, será que não continuam visitando? Eu vou colocar aqui por último, para nós finalizarmos o vídeo, um assunto que vai ser com certeza polêmico, tá? Porque nós vamos falar agora do famoso milagre do Sol, que é um milagre ligado às aparições de Fátima em Portugal. O que foi o milagre do Sol? Vamos lá. Nossa Senhora de Fátima teria aparecido aos 3 pastorinhos ali na Cova da Iria, no dia 13 de maio de 1917, e solicitado que eles, por 6 meses a fio, em cada dia 13 de cada mês, aparecesse ali novamente, porque ela faria novo contato com eles. E assim foi. Quando foi chegando no dia 13 de outubro, ela tinha anunciado que ela traria um grande sinal que convenceria a todos, né, da veracidade da aparição. Então, no dia 13 de outubro, se reuniram ali na Cova da Iria por volta de 50 mil pessoas. Existem registros fotográficos disso, tá? Dessa reunião. O que acontece foi que de repente começou a cair uma chuva torrencial.
uma chuva torrencial. Ficaram todos ensopados e de repente as nuvens se abrem. E aí nós vamos começar a falar o que foi narrado, o que foi descrito. Só vou colocar aqui um parêntese. Existem no YouTube vários debates, tá, da televisão portuguesa com pessoas que estiveram lá, ainda tem pessoas vivas que estiveram lá. Então eu assisti um debate da década de 80, onde tinha um senhor que esteve lá, né, na Cova da Iria no dia desse chamado Milagre do Sol. Então, assim, o que eu vou falar aqui são os relatos das pessoas que deixaram, né, que estiveram lá, 50 mil pessoas. Né? Alguns não viram, mas a grande maioria reportou e narrou ter visto a mesma coisa. Então, chovendo torrencialmente, de repente a chuva para, as nuvens se abrem e do céu vem um disco de luz que as pessoas pensaram ser o sol. Elas disseram parecia o sol, parecia que o sol estava descendo. E aquele disco foi descendo e foi se aproximando e dançando no céu, emitindo luzes do azul para o vermelho, enfim. E, como que por milagre, todas as pessoas perceberam que as roupas delas tinham secado, como que por encanto. Algumas pessoas que estavam ali com doenças, aleijados, etc., tiveram cura instantânea. E as pessoas saíram falando, olha, foi um milagre do sol, o sol desceu sobre nós. Mas, se nós formos ver a narrativa, eles falam que na verdade era um disco de luz. Não era o sol. Nós sabemos efetivamente que o sol não desceu. Não é? O sol continuou lá no lugar dele, não saiu em momento nenhum de onde ele está até hoje. E as pessoas narraram que um disco de luz desceu sobre eles. Só podia ser o sol, porque que outro disco de luz poderia, né, descer, né? E emitir luzes, e dançar no céu, né? Não parece muito com as narrativas que nós temos hoje, né, de OVNIs que fazem zigue-zague no céu e que vão numa velocidade imensa de um local a outro? Por fim, além disso, é preciso que nós consideremos que, como eu disse no início do vídeo, as pessoas veem as coisas e dão uma interpretação de acordo com as referências delas, com a realidade delas. E nós estamos falando de uma cultura que era o quê? O país Portugal, em 1917, extremamente católico, no meio de pessoas muito pobres, muito católicas, não é? Então, obviamente, ali ficou sendo uma aparição de Nossa Senhora. Mas, veja, tem uma coisa muito curiosa quando nós começamos a ler e ver vários depoimentos e ler os depoimentos dos pastorinhos, os primeiros depoimentos que eles deram logo ali, no calor da hora, quando as aparições aconteceram. Tem um diálogo que a Lúcia relata que ela teve com a mãe, que quando ela chegou em casa e a mãe perguntou, olha, a vizinha vieram me dizer que você viu Nossa Senhora, e a Lúcia fala, eu nunca vi, nunca disse que era Nossa Senhora, era uma mulher pequena. E ela me disse que 6 meses a fio nós voltássemos lá, porque ao final ela ia nos dizer quem ela era e o que ela queria de nós. Os primeiros relatos dos 3 pastorinhos não falavam de Nossa Senhora, falavam de uma mulher pequena que tinha aparecido no alto sobre uma árvore. Depois, com o passar do tempo, é que a igreja se apropriou daquele evento e criou e montou uma narrativa que era uma narrativa interessante, porque, veja, no momento político que Portugal atravessava, nós estamos falando de 1917, em 1910 tinha sido proclamada a República, e a República tinha uma posição extremamente anticlerical. Então a Igreja Católica precisava de uma narrativa que mobilizasse a população a favor dela, que trouxesse a população de novo para perto da Igreja Católica. Então foi criada uma narrativa de que só podia ser Nossa Senhora, uma mulher aparecendo. Pouco antes, algumas décadas antes, nós tínhamos tido as aparições em Lourdes, na França. Então, recorreu-se a uma tradição católica. Mas as crianças em si, os primeiros relatos delas, não falavam de Nossa Senhora, falavam de uma mulher pequena. Então, dá para ter até hoje acesso a esses primeiros depoimentos delas. E vamos dar uma olhadinha, se nós formos seguir os depoimentos das crianças, que descreveram exatamente o que elas viram,
Vamos dar uma olhadinha na imagem, num desenho feito seguindo exatamente as descrições dessas pessoas, das crianças. Então, o que é que vocês acham? Parece ser Nossa Senhora? Será que não parece mais ser alguém que veio de algum outro lugar e que brilhava e que tinha uma roupa que não dava para, né, ser feita? Parece até ali um matelassê, parece uma coisa, né, uma coisa realmente espacial, enfim. Pois então, nós estamos chegando ao final do vídeo, muita coisa para pensar aqui. Eu lancei essas propostas de reflexão e eu vou deixar mais 3 perguntas aqui para vocês. A primeira delas é: por que os nossos telescópios, aqui modernos, mirados lá para Marte, para Vênus, por que até hoje não se descobriu, não se viu nenhum traço de civilização em outros planetas? Segundo, por que todas as narrativas de avistamentos falam que as espaçonaves elas aparecem como que do nada e depois desaparecem também como que por encanto? E terceiro, se existe vida fora da Terra, por que é que esses extraterrestres nunca se apresentaram oficialmente a nós? Ostensivamente, ali procurando o governo, enfim. Por que isso nunca foi feito? Nós vamos nos encontrar aqui na semana que vem. Eu vou continuar, né, a nossa discussão e eu deixo essas perguntas aqui para vocês irem pensando. A gente certamente vai abordá-las novamente no decorrer do mês. Que possa ser uma semana muito feliz, cheia de paz, de harmonia, de esperança e de saúde. Até lá!